Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Mas o Grêmio está reclamando da história do público, né? Que não poderia. História da isonomia. Não teve torcida para mim, não pode ter torcida para você. E aí o Grêmio recebeu uma resposta da CBF, tá? E vai ao STJD para evitar a presença de torcedores. O que a CBF fez? A CBF falou o seguinte, ó, eu não tenho nada a ver com isso, porque já tem uma decisão do STJD que libera a presença de público. Então, a CBF não vai fazer nenhum tipo de movimento para impedir que tenha torcida no Maracanã no jogo. Então, o Departamento Jurídico do Grêmio trabalha com um mandado de garantia de ordem e vai levar para o STJD, aí já deve ter entregue, inclusive, para que não tenha torcida nesse jogo contra o Flamengo, é a história da isonomia, né? Vocês acham que tem um risco? Porque se falou muito disso, o Grêmio não vai entrar em campo, então o Grêmio não entraria em campo e tal. Na boa, de novo, a gente falando dessa coisa, vai lá para pontuar, para demarcar território, na prática não faz nada. A situação é diferente, tá? O que está acontecendo com o Santos absolutamente diferente do que está acontecendo com o Grêmio. O Grêmio está envolvido num processo de confronto onde ele não teve torcida, agora o Flamengo... É outra história. Mas, de novo, Abel, a gente vai ver muito barulho por nada? O Grêmio, você vai ligar no jogo e o Grêmio vai estar lá, não vai? Olha, não sei, não duvido de nada nesse Brasil, não. É muito diferente a situação, não dá para comparar, né? A gente já passou lá pela outra, mas só para completar rapidinho, essa história do Andrés aí faz parte do que os argentinos colocaram lá, estamparam na primeira página dos jornais deles, do papelão da Anvisa. Com todo respeito, um órgão importantíssimo de vigilância sanitária, mas pisou na bola nesses episódios, tanto naquele em que os argentinos estavam errados, mas tudo que aconteceu 3, 4 dias depois na hora do jogo, o do William no Corinthians e esse do Andrés também, do jogador do Flamengo, não dá, eu não consigo engolir também. Acho que então é um atestado de incompetência, na minha opinião, repito, com todo respeito ao órgão que é importantíssimo. O caso do Grêmio é totalmente diferente. Porque o Grêmio está lutando pelos direitos por um regulamento que foi assinado por todos. Um regulamento que diz que num confronto aí de mata-mata, se tem público no jogo da ida ou no jogo de um time, tem que ter no outro jogo também. Aí o Grêmio, eu acho que está lutando pelos direitos dele. O Flamengo está agindo ali lutando pelo que ele acha que é certo, de acordo com o que a Prefeitura, com o STJD, né? Não está indo contra a lei, mas está indo contra o regulamento do campeonato. Então eu não duvido, não. Eu acho que é difícil, é mais difícil, porque chega na hora do vamos ver, o clube avalia, puxa, mas se eu não entrar em campo, mas os direitos de TV, mas isso, mais aquilo, aí quando que vai ter o jogo? Ele vai pensar, vamos falar português claro, ele vai pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude como essa. Mas não duvido, não. Não duvido, porque ele está de acordo com o regulamento. Por que não teve público no jogo dele e vai ter no jogo do adversário? Não duvido, não. Acho que é difícil, realmente, na prática, mas não duvido, não, hein? Então, e as pessoas falam muito de malvadão, essa expressão da moda. É claro que o Flamengo está dando de esperto, né? Está usando uma liminar a seu favor para ter jogo na partida de volta. Mas, para mim, o malvadão, o vilão dessa história é o STJD. O STJD que dá uma liminar que passa por cima de regulamento da CBF, que ignora completamente o que a CBF diz na sua recomendação sobre a pandemia, e agora é omisso em não avaliar esse pedido do Grêmio. É urgente que o STJD se manifeste sobre a questão, até para dizer, avaliamos e julgamos que não é procedente, que o Flamengo tem razão e vai poder ter torcida. Agora fica essa questão nublada, sem se resolver, dando brecha até para judicialização pós-partido. Eu acredito que o Grêmio vai jogar, mas depois abre-se essa brecha de levar
de devolver para o STJD por meio de uma ação. Então, para mim, é um erro, uma atrapalhada do STJD, que não deveria ter se metido em coisa que é da CBF. O papel do STJD, da Justiça Esportiva, é ser mediadora. Se você tem a previsão no regulamento de que não pode ter torcida num jogo de volta em que a primeira partida não teve por causa de restrições da pandemia, para mim é muito óbvio que o STJD não deveria apitar aí. Para mim, ele está exercendo... Lembrando que é uma orientação, viu, Breler? Se excedendo nas suas funções. Lembrando que a gente está falando Lembrando que é uma orientação, tá? Porque assim, na semana passada, quando a gente discutiu aqui, eu inclusive falei, gente, se está no regulamento tem que cumprir, dei vários exemplos aqui, etc. Mas no final das contas não era algo que estava ali no regulamento, assinou todo mundo, beleza, é regulamento, orientação. Portanto, se é orientação, não há uma obrigação, tem questão de bom senso, a gente pode levar por várias análises aqui, né? Mas é orientação. Você é orientado, não é obrigado, né? Então, mas... É que nem a história do preferencial. É preferencial, mas não quer dizer que é só para aquele público ou para aquela pessoa. É preferencial. Se não tiver ali, outro pode usar, entendeu? É orientação. Que o confronto já está quase decidido já praticamente, né? Também tem isso. Sem contar que o confronto está praticamente decidido com 4-0 do jogo de ida. Mas o Grêmio também está lutando pelo que acha que é de direito dele. A argumentação do Flamengo é essa. O Flamengo não reconhece essa orientação como regulamento. Mas se existe a orientação, a coisa para mim é muito clara. Existe ali uma orientação que é da organizadora da competição, que é a CBF, e o STJD ignora, como se não existisse. Então, para mim, é extrapolar funções e criar uma brecha para judicialização, para que a gente... para que aconteça algo que a gente sempre teve ojeriza, que é guerra de liminar, de campeonato decidido no tapetão. O STJD precisa ter suas funções definidas e a CBF, se não houvesse essa orientação, William, eu até entenderia ser um caso de liminar, o STJD julgar e avaliar que o Flamengo pudesse ter público, já que estaria numa seara, numa zona cinzenta, mas para mim não é nada cinzenta. A orientação é muito clara e outros clubes seguiram, mas o Flamengo usou dessa previsão que o próprio STJD deu para tentar exercer o seu direito, que para mim é dar de esperto, é ali meio que vamos fechar os olhos, vamos fingir que isso aqui que orientação não é regulamento, mas vejo que, para mim, o grande vilão dessa história é o STJD. Primeiro, por ter entrado na questão e não deixado fazer o que é de direito da CBF valer, e segundo, por se omitir agora na análise do recurso do Grêmio. E a prefeitura autorizou. Ô Prates, o STJD é um malvadão? A prefeitura também, hein? Autorizou. A prefeitura autorizou, a STJD entrou na parada, aí o Flamengo olha. De novo, vocês vão brincar aqui comigo, você está passando pano no Flamengo, né? Não, necessariamente. Eu ia falar isso. Eu tô indo pelo lado, né? Eu tô indo pelo lado racional da conversa. Estava pronto para falar isso. Pelo lado racional. E o Breyer, eu sei, eu já conheço vocês. E o Breyer tocou num ponto importante aí sobre a STJD. Ora, o Flamengo está onde? No Rio de Janeiro. Pelo lado moral, aí já é outra conversa. Exatamente, o lado moral é uma outra coisa. Eu tô colocando o lado racional. Aí o Flamengo está lá no Rio de Janeiro. Aí o Flamengo olha, prefeitura, não, tranquilo, vai lá, faz evento teste lá e tal, estamos liberando, tudo certo. Pô, legal, bacana, maravilha. CBF, lavo minhas mãos aqui e tal, pá, foi o que o Grêmio fez, né? Tentou a CBF, lavou as mãos. Isso aí não é com a gente porque já tem lá o STJD, né? Tá bom, então o STJD está do meu lado. A prefeitura está do meu lado. Isso não é determinação, é orientação? Pô! Prates, eu vou meter público mesmo. Eu estou falando aqui o lado racional, o lado legal da história. O lado legal, todo o trâmite legal, Prates. O lado moral é uma outra coisa, o Breyer tem toda a razão. Mas do lado jurídico da história, o Flamengo está cercado. O Grêmio tem que entrar em campo e ponto final. Agora, tem a história da isonomia. Aí é uma outra questão também, que é a história da isonomia. Mas estamos falando de orientação aqui, Prates.
Aí que tá, né, William? E eu concordo com o Breler em relação à participação do STJD. Você destacava que muitos órgãos avaliaram, né, e avalizaram a tentativa do Flamengo em jogar com o público, mas eu parto da ideia de que o combinado não é caro, né? Porque se os clubes concordaram com isso, por mais que a gente saiba que o tamanho que o país tem, a extensão territorial do país, ela permita que alguns lugares autorizem, outros não. Mas como é um campeonato nacional, que os clubes concordaram inicialmente com isso, não pega bem nesse meio do caminho, nesse meio do campeonato, aquele acordo ser quebrado. Eu acho ruim, William. Acho ruim quando a gente fala muitas vezes aí, até de uma maneira utópica no Brasil, em criação de liga, e o Rodolfo Landim sendo um dos cabeças de uma criação de liga, ou de comandar talvez uma CBF como interventor. Isso pega muito mal, porque o malvadão, William, virou pro rubro-negro, para alguns rubro-negros, algo assim, ó, tá vendo? É o esperto. Esse é o esperto aí, ó. Tá vendo? Tem brecha, como tem brecha, o que acontece? O Flamengo tá aproveitando essa brecha que aparece. Tá fazendo nada fora da lei, é verdade. Porque as brechas estão aí, elas permitem isso, ainda mais no Brasil. Só que esse malvadão, para quem não é o Flamengo, ou para quem enfrenta o Flamengo, é algo negativo, porque é o malvadão do que a gente combinou inicialmente e a brecha permitiu que esse combinado não fosse cumprido. Então eu acho ruim. Acho que o Flamengo não precisa disso. Tem um senhor time de futebol, um time muito vencedor, um time histórico, né? E mesmo que não tivesse, o combinado anteriormente, William, o combinado não é caro. Se todo mundo concordou com aquilo, ou se a maioria concordou e depois todos assinaram não, concordaram porque não tem um documento em relação a isso, eu acho que não custa nada cumprir. Por mais que talvez no Rio de Janeiro a prefeitura permita, que a prefeitura de Porto Alegre não permita, que a prefeitura de Salvador permita, de Chapecó não permita, o campeonato nacional, né? Ele não é um campeonato para beneficiar um ou outro. Se está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo barco. Se não, é o seguinte, ficam 19 em um e um em outro barco. Aí a gente fala em outro campeonato, em outra situação. O Flamengo não precisava disso. Mas também não acredito que o Grêmio não entre em campo, não. Acho que o Grêmio vai jogar com ou sem torcida amanhã no Maracanã. Agora, William, a gente falou sobre o Flamengo, sobre a postura da diretoria, essa lei de dar de esperto, de tentar levar vantagem com base em minúcias da lei. A gente pode olhar para o outro lado, da diretoria do Grêmio, né, de buscar o seu direito, de fazer valer essa orientação da CBF, de alguma maneira também consegue o que queria, tirar o foco do time. O foco do Grêmio e da torcida agora é o embate com o Flamengo, é a justiça, a isonomia. Então, uma eventual eliminação que já está encaminhada, ou até mesmo uma nova goleada para o Flamengo, vai ficar ofuscada por esse imbróglio fora de campo. Então, de alguma maneira, a diretoria do Grêmio também ganha com isso. Não estou dizendo que não é legítima reclamação, de lutar por isonomia, de lutar para que essa recomendação esteja, para que faça valer essa recomendação. Mas a gente precisa entender que, de certa forma, esse caso todo alivia um pouco a barra do Grêmio, do Filipão, dos jogadores, porque, queira ou não, depois da eliminação, caso consumada, né, já que está bem encaminhada depois da goleada que o Grêmio sofreu em casa, de alguma maneira a diretoria vai ter algo para levar para depois, né, até mesmo numa eventual ação na própria Justiça Desportiva. Sim. Meus amigos, eu quero ouvir o povo. Vocês não querem, não? Eu quero ouvir o povo. Cadê o Twitter aí do nosso Sport Center? O povo tá falando aí, o lance é polêmico. Ó, pode cornetar aí à vontade. Com educação, a corneta é bem-vinda. Não tem erro não, viu? Só não coloca palavrão aí, não xinga, que aí não vai rolar, meu amigo. Aí não rola, aí eu bloqueio. Agora, corneta tá valendo, não tem erro não. Flanático. O Brasil é um país continental. Se a pandemia persistir por mais 2 anos, apenas no sul do Brasil ou no sudeste, todos os outros estados das outras áreas vão ficar sem torcida? Libertadores ok, pode tudo. Onde está a isonomia? Flanático, hein? Torcedor do Flamengo vai falando. Olha o Chan. O Flamengo está tentando ser campeão de qualquer forma possível. Parece futebol das antigas. Se o dono da bola não estiver no melhor time, ele pega a bola e vai para casa. Tá gerando muito isso, essa bronca aí com relação ao Flamengo por causa de várias atitudes dessa diretoria. Thiago Ribeiro, vamos lá, Thiago.
O Cruzeiro está jogando vários jogos com públicos no segundo turno. E no primeiro turno não jogou com público. O que vocês têm a dizer sobre isso? Fala aí, Breiler, o que você tem a dizer sobre isso, hein? O Cruzeiro jogando vários jogos com público no segundo turno, primeiro turno nada. E aí? Do meu ponto de vista, igualmente reprovável. E não é nem por ser primeiro ou segundo turno, William. Quando se trata de um campeonato de pontos corridos, o ideal seria, se você não teve torcida no primeiro turno, que não tenha no segundo e a isonomia vai estar protegida.